Evento de Ciclismo 2025, a Feira da Fibra de Carbono Gourmet. Nesse vídeo, crio uma história fictícia com personagens fictícios para tentar transmitir o que penso. Ali se reúne a fina flor do YouTube e Instagram sobre duas rodas. É a Disneylândia do carbono, o Coachella dos influenciadores ciclistas. Estandes reluzentes com lançamento de gravel bikes com DNA aero. Full suspension que custam mais que um carro popular. Road bikes com 38 gramas a menos do que o modelo do ano passado. Uhul! Vitória! E claro, e-bikes com mais botões que um cockpit de caça. Chego vestindo a gloriosa camisa do canal e o boné da discórdia. Entro pela porta principal como quem invade um templo sagrado com uma camisa do Ceticismo FC. De imediato percebo olhares de canto de olho. Algumas testas franzem tanto que parecem que vão decifrar um cubo mágico com raiva. Um ou outro já entra em crise. Precisam sacar do bolso sua bombinha de ar comprimido em cápsula de titânio com acabamento fosco e encher os pulmões com ar premium, 100% purificado nas Dolomitas, edição limitada. Performance emocional restaurada. Observa a cena como quem analisa um documentário de comportamento raro. Influenciadores calibram seus microfones sem fio com mais cuidado do que as marchas da bike, enquanto outros serpenteiam entre as tendas, trocando sorrisos alinhados com os patrocinadores, lendo ficha técnica decorada e decifrando se aquele novo modelo de bike com nova pintura impacta a experiência sensorial do pedal. Alguns ensaiam a entonação com o que vão falar, tecnologia de ponta. Outros repetem 3 vezes na frente do espelho portátil a frase, essa bike entrega demais. Tudo é muito espontâneo, desde que esteja no roteiro. E a cada clique da câmera uma nova opinião surge, cuidadosamente construída para não desagradar nenhuma marca. Enquanto isso, uma criança de 9 anos pergunta se aquilo tudo é uma feira ou um desfile. Respondo que é um reality show sem eliminação, onde vence quem parecer mais técnico falando obviedades. A primeira materialização empírica do evento não deixou dúvidas. Uma verdadeira procissão de bicicletas cujos preços flertavam com o valor de carros de luxo. Eram máquinas iniciando em R$70 mil e e-bikes com tecnologia aeroespacial, porque, aparentemente, o ciclista médio precisa de propulsão de foguete para buscar pão na padaria, e rodas que custavam mais do que 3 meses de aluguel no centro da cidade, um ambiente tão acessível quanto um coquetel de alta diplomacia. Os influenciadores, como verdadeiros naturalistas do consumo, moviam-se em sincronia com seus drones, GoPro e microfones lapela, registrando cada ângulo das superbikes com uma precisão quase cirúrgica, como se estivessem documentando um espécime raro na fauna da tecnologia. Tudo isso embalado por narrações emotivas, destinadas a um público que, ironicamente, provavelmente assiste enquanto ajusta o câmbio da bicicleta com arame ou aplica fita isolante no banco. Incluso no ambiente, me aproximo do primeiro influenciador e emerge uma pergunta inocente e incômoda. Caro influenciador, qual seria a sua estimativa percentual de seguidores que efetivamente tem condições de comprar essa nave espacial sobre 2 rodas que você exibe com tanto entusiasmo? Será que em algum momento passou pela sua cabeça que talvez, só talvez, essa narrativa do ciclismo de luxo possa parecer um tanto desmotivadora para o ciclista raiz? Aquele que pedala por amor, por saúde ou porque é o único meio de transporte que cabe no seu orçamento? Ou a ideia é transformar o esporte em uma versão elitista similar à do golfe, onde o ticket de entrada já inclui um financiamento de 48 vezes e um curso de etiqueta em café de ciclista. Você chegou a considerar que boa parte da sua audiência pedala em bikes que foram conquistadas a prestações com componentes trocados em oficinas de bairro e que exibir uma bicicleta de R$100 mil como se fosse a nova régua do desempenho pode soar mais como provocação do que como inspiração? Ao focar sua lente quase que exclusivamente nos produtos de elite, não estaria contribuindo, mesmo que sem querer, para reforçar a ideia de que só o equipamento topo de linha tem valor? Ou será que a premissa é, você não precisa de tudo isso, mas se não tiver, nunca será alguém no pedal? Afinal, seu discurso técnico é realmente baseado em ganhos mensuráveis ou está replicando o realce publicitário da marca, decorado no caminho entre o buffet e a sala de imprensa? Sua análise aponta para um salto de performance 10 vezes superior numa bike 10 vezes mais cara ou apenas revela um salto de comissão no programa de afiliados? E sim, sabemos que os vínculos com marcas moldam o conteúdo. Quanto mais caro o produto, maior o desejo gerado e maior o potencial de retorno para quem o promove.
Mas seria pedir demais um pingo de reflexão sobre o impacto disso na cultura do ciclismo nacional? Afinal, informar é diferente de seduzir. O que é que você está fazendo? Me aproximo de outro influenciador com uma pergunta desconfortável, mas necessária. Caro influenciador, por acaso você já refletiu sobre a sua notável ausência em competições amadoras, eventos de bairros, pedais comunitários e encontros de ciclistas que não têm tendas da Red Bull, nenhum stand da Shimano, nem helicóptero com cobertura aérea? Será que esses ambientes mais simples e por isso mesmo mais reais não se encaixam no seu roteiro editorial? Ou a ausência se justifica pela súbita alergia a terrenos onde não há flashes, brindes personalizados e kits de mídia com QR Code? Talvez a explicação esteja na ausência de patrocinadores de grande porte nesses eventos. Afinal, é difícil encontrar um buffet vegano gluten-free e locais climatizados no pedal de bairro. Ou seria porque nesses contextos mais humildes não há tanta oportunidade de mostrar aquela bicicleta de R$80 mil com o fundo desfocado em 4K? Afinal, fazer conteúdo em cima de quem pedala com relação 3x8 e tênis furado não atrai cliques, não é verdade? Não seria mais justo, ou ao menos mais honesto, reconhecer que a lógica da visibilidade e da estética instagramável talvez tenha um peso um pouquinho maior nas suas decisões de presença? Porque, sejamos francos, o ciclista raiz não rende public post, não gera cupom, não atrai marca gringa com letra holográfica. O ciclismo que acontece sem drones, sem fotógrafos oficiais, sem cabine de DJ, parece não existir na sua lente. E talvez seja essa a grande ironia. Enquanto o ciclista comum vive o esporte com esforço, improviso e paixão, o discurso visual do influenciador pinta o pedal como uma vitrine de alto luxo, onde a ausência de status e equipamentos ultramodernos equivale, na prática, à invisibilidade. Ou seja, o ciclismo real, aquele que pulsa nos bairros, nos pedais noturnos, nos eventos de garagem, não cabe nos seus feeds, no seu canal? Será que é porque ali não tem glamour? Só tem gente? E isso, convenhamos, não dá engajamento e nem comissão? Me dirijo a um terceiro influenciador com uma pergunta que, curiosamente, quase ninguém faz, mas que grita nos bastidores de cada lançamento. Qual seria, caro influenciador, a real motivação da sua sistemática indiferença às bicicletas acessíveis quando elas finalmente são lançadas no mercado? É a geometria que não emociona? É a ausência do carbono que desestimula? Ou é a presença incômoda do público real, aquele que não fala inglês técnico e nem tem cartão black? Uma marca apresenta uma bike de entrada, finalmente alinhada com a realidade financeira do ciclista brasileiro médio. Cadê os vídeos de 40 minutos com análise reiki, trial, rigidez lateral e comportamento em sprint? Cadê os testes de campo em condições reais, os takes cinematográficos e um box com trilha épica? Por que só as superbikes parecem merecer o esforço de um roteiro bem escrito, de uma avaliação criteriosa, de uma opinião embasada? Será que os algoritmos de conteúdo também têm preconceito de classe? Seria incômodo demais admitir que a motivação pode estar diretamente ligada à taxa de conversão? Que talvez, só talvez, o conteúdo sobre bicicletas mais simples não renda comissão suficiente nos links de afiliados para valer o tempo do roteirista, do editor e do operador de drone? Ou que uma bike de entrada, por mais funcional que seja, simplesmente não tem o mesmo apelo visual para atrair aquele público gourmetizado que confunde preço com qualidade? Afinal, sem grafismo iridescente, cockpit integrado e promessa de eficiência aerodinâmica em watts, como transformar uma bicicleta em um fetiche tecnológico, não é mesmo? A escolha de focar quase exclusivamente nas bikes de luxo constrói uma narrativa onde o equipamento mais barato é automaticamente visto como inferior, não apenas em desempenho, mas em relevância, e isso mina silenciosamente a autoestima do ciclista iniciante, reforçando a ideia de que, para ser alguém no pedal, precisa primeiro parecer alguém. Ou seja, o conteúdo não gira em torno do ciclismo, gira em torno do que vende, e o que vende é desejo, não realidade. Me aproximo do quarto influenciador e pergunto, por que, afinal, a performance é vendida como o único destino possível na jornada ciclística? Seria um caso clássico de, se não for para cravar o com, nem saio de casa? Ou será que é um pequeno mal-entendido coletivo onde, do ciclista entregador ao senhor que pedala de domingo no parque, deveria sonhar com FTP, TSS e nutrição periodizada? Onde foi parar o conteúdo sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre mobilidade urbana? Alguém lembra que bicicleta também é meio de transporte?
que muita gente pedala não para bater tempo, mas para escapar do ônibus lotado? Ou que há também quem pedale por prazer, terapia, por necessidade, sem Strava, sem medidor de potência e, pasmem, sem Jersen de R$600? Aparentemente, mostrar alguém pedalando em uma bicicleta simples para ir ao trabalho não gera engajamento suficiente. Talvez porque esse tipo de ciclista, aquele da vida real, não consuma sapatilha de carbono, não atualiza sua relação de tempo em tempo e não precisa de planilha de treino de zona de frequência 4 para ir ao mercado. E aí entra aquela pergunta que não quer calar. Essa supervalorização da performance representa mesmo o público ou apenas a projeção fantasiosa de um influenciador que quer parecer atleta profissional, ainda que o máximo de competição que ele encare seja contra o algoritmo? Na busca por parecer especialista, o influenciador acaba se tornando promotor involuntário de um elitismo disfarçado de foco em resultados. Ou seja, se você não está perseguindo o pódio, você está errado. Ou pior, é irrelevante. Essa escolha editorial não é neutra, ela exclui, ela desmotiva, principalmente quem está começando, quem pedala por necessidade ou quem simplesmente não quer transformar cada saída de bike num simulacro de contrarrelógio olímpico. No fundo, talvez o problema não esteja na bicicleta, esteja na lente, ou melhor, na bolha, de quem está sempre tentando transformar o ciclismo em triatlo gourmet. Me aproximo do quinto influenciador e pergunto: considerando essa proclamada paixão pelo ciclismo, por que será que ela se manifesta quase que exclusivamente em sua versão mais cara, reluzente e inacessível? Será que o amor verdadeiro à bike só nasce quando o preço ultrapassa a casa dos R$50 mil? Ou será que é só considerado ciclista quem anda com carbono embaixo, GPS no guidão e pretensão olímpica no bolso? Curioso, você não acha? Para um esporte tão plural, com tantas formas de expressão, parece que existe uma predileção teimosa por apenas uma, a mais cara, a mais tecnológica, a mais distante da realidade do brasileiro médio. O cicloturista que cruza o país com alforjes improvisados, irrelevante. O trabalhador que pedala 20 km por dia com uma bike simples e um sonho, invisível. E o jovem que começou agora e mal tem grana para comprar um capacete, desmotivador, talvez. A obsessão pelo equipamento virou quase um fetiche. A bike deixou de ser um meio e virou um fim, um troféu, uma vitrine ambulante de status e endividamento parcelado em 24 vezes. O foco é no quadro ultraleve, no grupo eletrônico, no rolamento cerâmico. Mas e o ciclista? O ser humano por trás do capacete aero? Onde está? Será que essa escolha editorial, esse foco monolítico da bike de elite, não está menos ligada ao amor ao esporte e mais à construção de uma marca pessoal de luxo? Uma espécie de avatar ciclístico de boutique, onde o influenciador se coloca como um curador de produtos premium, um tastamaker da tribo dos pedais dos R$100 mil. No fim das contas, talvez a pergunta não seja: você ama o ciclismo? Mas sim, você ama o ciclismo ou ama o que ele te permite parecer? Porque quem ama a bicicleta mesmo, de verdade, encontra beleza até na bike velha, no passeio lento, no pedal comunitário e na simplicidade de pedalar só por pedalar. Me aproximo do sexto influenciador e pergunto: cara, me tira uma dúvida sincera. Eu vi que você recebeu uma bicicleta nova de determinada marca. Não sei se foi dada, emprestada, permutada, mas o que me chamou a atenção é que ela aparece em praticamente todo o vídeo. Acontece qualquer coisa e lá está ela. Furou o pneu? Você mostra ela. Vai explicar alguma coisa sobre câmbio? Mostra ela. Tá indo pedalar? Lá está ela no take da sua saída. Tá indo explicar qualquer conceito? Lá está ela de fundo. E o mais curioso, vários outros influenciadores de nichos e estilos diferentes estão exatamente com a mesma bicicleta, da mesma marca. Aí eu te pergunto, com todo respeito, isso é cláusula contratual? É exigência da marca que ela apareça sempre, seja em vídeo técnico, seja em rolê? E se for, qual a real intenção disso? É plantar desejo nas pessoas? Criar uma sensação de que essa bicicleta é a ideal, a do momento, a única que resolve, a que todo mundo usa, então você também deveria usar? Isso é para ativar o gatilho mental do pertencimento? Isso é para vender sem parecer que está vendendo? Porque se for isso, e tudo indica que é, a gente precisa começar a discutir o quanto o conteúdo informativo está sendo usado como vitrine de produto. E o quanto essa neutralidade de mostrar a bike em todo o contexto é uma estratégia muito bem calculada para te fazer achar que foi você quem decidiu que queria aquela bicicleta.
é uma forma de marketing que não se assume como marketing, mas que manipula igual. A mesma bicicleta aparecendo toda semana com os mesmos argumentos indiretos, com os mesmos tipos de problemas resolvidos nela, tudo isso vai entrando no subconsciente do público como sinônimo de solução, de qualidade, de referência, mas não porque ela é, e sim porque está sempre ali. E aí, mais uma vez, o influenciador se torna o canal da marca, não um comunicador neutro, mas um vetor de desejo, não sobre informar, é sobre preparar para a compra. A roda gira, mas gira para quem? No fim das contas, talvez tudo se resuma a isso. O conteúdo apresentado é, sim, uma mistura de informação e estratégia, um equilíbrio cuidadosamente calibrado entre parecer autêntico e vender um estilo de vida. Só que nem todo mundo tem orçamento para comprar esse estilo. Porque, sejamos francos, quando o ciclismo é apresentado quase como uma extensão do marketing de luxo, o que sobra para o trabalhador que encara 30 km por dia numa bicicleta simples? Para o entregador que carrega o Brasil nas costas e no bagageiro com uma bike de 21 marchas e numa suspensão dianteira. Para o jovem da quebrada que sonha com 2 rodas, mas só pode contar com as forças das pernas e da vontade. Esses personagens reais, que pedalam por necessidade, por prazer ou por resistência, raramente entram em cena. A lente continua voltada para o carbono aéreo, o grupo eletrônico e o lifestyle da performance gourmetizada. Afinal, é ciclismo ou vitrine? Enquanto isso, quem ousa contrariar esse roteiro, quem tenta falar com o povo que pedala sem patrocínio, sem Strava, acaba sendo visto como dissonante, fora do tom, quase um infiltrado num clube exclusivo. Mas talvez essa dissonância seja necessária, talvez seja justamente ela que traga de volta o som da corrente real, aquela que gira nas ruas, nas periferias, nos interiores, nas subidas sem com. O canal Duas Rodas não está aqui para confortar a zona de conforto, está aqui para provocar, refletir, desconstruir. Se isso incomoda, talvez o incômodo não venha da crítica, mas do espelho que ela coloca à sua frente. Porque, no final das contas, a pergunta que ecoa não é quem pedala mais rápido, mas sim quem está sendo deixado para trás.